Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Último livro da Bíblia, fácil de achar. Capítulo 1 nós vamos ler a partir do verso 9 e até o capítulo 2, do 1 ao 7. Palavra de Deus. Aguardar que todos encontrem. É o último livro da Bíblia, Apocalipse de João. A palavra Apocalipse significa revelação. Contém nela as coisas que aconteceram, acontecia e haverá de acontecer. Nova versão internacional, minha versão, acompanhe aí na sua Bíblia. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreve no livro o que você vê e envia a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, como uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de couro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, que brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades. Escreve, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não tem e não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu quem eles eram, impostores. Você tem preservado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. Não tens desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se onde você caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Tua palavra, Pai, mais uma vez, fala conosco. Ela é viva, ela é eficaz.
ela discerne as intenções do coração. Ela é poderosa, Pai. Ela tem a promessa de não voltar vazia. A Tua palavra cumpre o Teu propósito, aquilo que Te apraz. Fala conosco, Senhor, pelo intermédio da Tua palavra, aos nossos corações, ao coração de cada irmão aqui presente, ao meu coração, e tudo o que fizermos, façamos, Pai, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Final da década de 90 do primeiro século, o início, aliás, da década de 90 do primeiro século, apóstolo João foi o último apóstolo a morrer. Quando todos os apóstolos haviam morrido, a maioria deles pelo viés do martírio, João estava vivo. João era a última voz que ecoava do colégio apostólico. João havia pastoreado a igreja de Éfeso como ancião. Quando levanta, talvez um dos imperadores romanos mais severos e perseguidores da igreja, Domiciano. O historiador Flávio Joséfo e depois Eusébio de Cesareia, outro historiador, esse mais da igreja cristã, Flávio Joséfo mais do judaísmo, conta o historiador Eusébio na sua obra História Eclesiástica, que Domiciano é chamado segundo Nero. Nero foi um dos maiores imperadores do Império Romano a perseguir a igreja. Foi na época de Nero que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foi na época de Nero que Paulo foi decapitado. Nero incendiou Roma, a famosa história. Alguns bairros que eram densamente povoados por cristãos não foram incendiados. Esse fato deu a Nero o álibi de ele culpar os cristãos, o cristianismo, pelo incêndio em Roma. Nero perseguiu de maneira sangrenta os cristãos. Cristãos eram lançados nas arenas, devorados pelas feras. Há um filme chamado Covardes. Esse filme antigo do Império Romano narra a tragédia que era cometida aos cristãos. As feras eram acostumadas a comer carne humana para devorarem os cristãos. O Coliseu de Roma foi inaugurado debaixo de sangue. Muitos cristãos foram mortos. Assume esse imperador no final da década de 80 do primeiro século, chamado Domiciano. Domiciano assume e começa uma ferrenha perseguição à igreja. João é perseguido por causa da palavra e exilado numa ilha chamada Patmos. E lá ele recebe essa visão do Apocalipse. Jesus dá essa visão para ele. Ele é achado, por causa da palavra, sofrendo, diz o texto no verso 9, no dia do Senhor, no dia de domingo. Interessante que eu vi no YouTube, tem coisa que deixa a gente de cabelo em pé. Se bem que meu cabelo para ficar em pé não é tão difícil, né? Que esse dia aqui não era o dia do Senhor, era o sétimo dia. Eu não sei onde estava com a cabeça, porque o primeiro dia, se chama dia do Senhor, o primeiro dia que nós reunimos, hoje é o dia do Senhor, sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou no dia do Senhor. E a palavra domingo vem do latim dominius, quer dizer Senhor, aquele que domina, por isso é chamado dia do Senhor. Aí você entra no YouTube e aí a mídia, as redes sociais vêm com essas ideias malucas, que esse dia aqui era o sétimo dia, com todo o respeito, esse dia aqui é o primeiro dia, a igreja primitiva se reuniu no primeiro dia da semana, as coletas foram feitas no primeiro dia da semana, nós não guardamos o primeiro dia da semana, nós cristãos, principalmente nós de origem da reforma protestante, nós não guardamos, mas nós separamos o domingo para adorar ao Senhor. No dia do Senhor, ele recebeu essa visão. Jesus apareceu para ele e ele descreve esse ser aí, a aparência de Jesus, a visão que ele teve. Um ser de vestes, um cinturão de couro, vestes, seus cabelos
brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como bronze reluzente, tal como uma fornalha. Verso 16, tinha na sua mão direita 7 estrelas, isso é, símbolo, figura de linguagem. E na sua boca saiu uma espada afiada. E tinha também 7 candeeiros ou candelabros. E ele diz que ele é o primeiro e o último. Algumas versões antigas estão falando que ele é o alfa e o ômega, a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. O alfa e o ômega. E ele afirma, sendo Cristo ressurreto: eu estou vivo, estive morto, mas eu estou vivo, revivi, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele revela o próprio Jesus falando para João que ele escrevesse a essas 7 igrejas da Ásia Menor, que serviu para nós, igreja, hoje. Ele fala do mistério. Quando eu era pequeno, eu ia ler o Apocalipse, eu ficava com medo, tremia que nem vara verde, interpretando-o ao pé da letra. Mas o livro de Apocalipse, justamente, alguns estudiosos falam justamente por fato dessa época que ele passava, o apóstolo João passava por perseguição. É justamente por isso e por outros motivos, esse livro é cheio de figuras. Mas hoje não é dia de estudar sobre o Apocalipse, mas sim de falar sobre igreja. Ontem nós falamos sobre a igreja aqui. O que nós falamos sobre a igreja ontem? Quem estava aqui? Levanta a mão. O que foi falado ontem aqui? Quem lembra? Igreja relevante. O que é uma igreja relevante? Ela tem 3 sinais. Quais são? Esperança. Muito bem. E aqui Jesus revela esse mistério. No verso 20, ele diz: esse é o mistério, 7 estrelas que você viu na minha mão direita são 7 anjos, e os 7 candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas. Anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Anjo aqui, nesse sentido aqui, eram os pastores ou bispos das 7 igrejas, cada um anjo. Por isso que nós falamos a expressão: o pastor é o anjo da igreja, ele é o mensageiro da igreja. A palavra anjo significa isso, mensageiro. O anjo, como a figura espiritual, a entidade espiritual, ele está, ao longo da Bíblia, ele tem essa missão de levar a mensagem de Deus. Lembra do anjo Gabriel que trouxe a mensagem a Maria? Que o Salvador viria? E aqui Jesus revela que o segredo, o significado dessa simbologia das 7 estrelas. Estrela, a ideia... Quando nós olhamos para o Sol, e aqui no nosso sistema solar, é a estrela mais próxima de nós, que tem luz própria. Eu estava lendo que o Sol é considerado uma estrela anã. Eu cresci sendo instruído que o Sol era uma estrela de 5ª grandeza que tinha luz própria. E ela tem a referência de todos os planetas serem iluminados com a sua luz, como se fosse uma referência. Por isso que há alguns dias, por exemplo, no inglês, a referência do domingo, como o dia do Senhor, tem a Sunday, referente ao Sol, como aquele que está governando o sistema solar. Essa expressão estrela vem dessa ideia de liderança do anjo que lidera, que pastoreia a igreja do Senhor Jesus Cristo. São 7 igrejas na Ásia Menor. A capital da Ásia Menor é justamente Éfeso. Paulo esteve na Ásia Menor na sua 3ª viagem missionária, plantando uma igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso foi fruto do trabalho de Paulo. Lá ele enfrentou várias dificuldades. Em Éfeso estava o templo à deusa Diana, Artemis. Lá Paulo teve grandes problemas, mas ele ficou lá 3 anos. Foi em Éfeso que nós temos um grande sermão para a liderança, quando Paulo está em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso, a liderança de Éfeso, e passa recomendações. Mais tarde, Paulo manda Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso. Posteriormente, João vai cuidar da igreja de Éfeso. Nós temos a 2ª igreja em Esmirna. Cada igreja tinha sua peculiaridade. A 3ª Pérgamo, a 4ª Tiatira, a 5ª Sardes, a 6ª Filadélfia e a última, a 7ª igreja, Laodiceia. Laodiceia ficava próxima a Colossos. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele falou que essa carta deveria ser lida
a Hierápolis e também Laodiceia. Interessante que nos primeiros versos, Jesus fala que ele anda no meio dos candelabros. Jesus anda no meio da igreja. Jesus está aqui, irmão. Jesus está presente aqui. Jesus está aqui. E em todas as cartas às igrejas tem um coro, como se fosse um estrebrilho, que Jesus fala assim: eu te conheço, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece seu coração. Jesus conhece a sua vida. Eu não conheço, o pastor Ramiro César não conhece, mas Jesus conhece você. Talvez você não me conheça, mas Jesus me conhece. Jesus sabe o meu íntimo, o meu interior, o mais profundo da minha alma. Jesus me conhece. Jesus está passeando na igreja. Jesus está aqui. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Duas igrejas apenas recebeu elogios de Jesus: Esmirna e Filadélfia. Esmirna era uma igreja pequena. Esmirna era a igreja que sofreu perseguição. Mataram seu pastor chamado Policarpo. Policarpo, ele foi instado pelo procônsul Quadratus a renegar a fé, mas ele não renegou. Negas Cristo, Policarpo? Não nego. Foi queimado, mas não renegou a fé. Jamais o episódio é descrito pelo historiador Eusébio, que Policarpo falou: como negarei ao meu rei e senhor que nunca mal me fez? A igreja de Esmirna era uma igreja pobre na terra, mas rica no céu. Era, juntamente com Filadélfia, a igreja também elogiada por Jesus. A própria palavra já descreve uma igreja abençoada, que a palavra Filadélfia significa amor entre irmãos. Duas palavras juntas, filo e adelphos, irmão, adelphos, filo, amor, amor de companheirismo. Uma igreja que fazia diferença. Agora, 5 igrejas recebeu crítica de Jesus, censura de Jesus, mas também recebeu elogio de Jesus. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Essas igrejas receberam censura e também elogio. Agora, uma única igreja, ela não recebeu nenhum elogio de Jesus, somente crítica: a igreja de Laodiceia, chamada igreja morna. Era uma igreja riquíssima na terra. Era uma igreja muito rica, mas era pobre no céu. A igreja de Éfeso era o contrário da igreja de Tiatira. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a igreja de Éfeso. Era o contrário. Era uma igreja que tinha palavra, tinha doutrina, tinha teologia, mas não tinha amor. A igreja de Tiatira, ela tinha amor, mas não tinha doutrina. As duas coisas andam de mão dadas. A igreja de Pérgamo era uma igreja que Jesus falava que lá tinha um trono de Satanás. Pérgamo era a cidade onde eram produzidos os pergaminhos, aqueles couros onde eram registrados livros da Sagrada Escritura. Em Pérgamo tinha o culto ao deus Esculápio, o deus da cura. Por esse motivo ela é chamada que lá tinha o trono de Satanás, na cidade de Pérgamo. E o símbolo desse deus era uma serpente. Por isso que você vai no médico, no hospital tem uma serpente ali, isso vem de Pérgamo. Sardes era uma igreja que era chamada de igreja morta. Mas vamos para Éfeso. Vamos pensar um pouco na síndrome de Éfeso e a necessidade de regressar ao amor, ao primeiro amor. Síndrome é um conjunto de sintomas. Talvez a nossa igreja brasileira, a igreja evangélica, a igreja protestante, tem passado pela síndrome de Éfeso. Porque nós perdemos muitas coisas essenciais, deixamos de fazer muitas coisas essenciais que fazíamos anos atrás.
E esta era uma igreja que ela tinha muitas qualidades. Quando Jesus chega para essa igreja, ele fala: eu conheço as tuas obras, sei que vocês trabalham de maneira árdua, sei que vocês são perseverantes, diz o verso 2, e que eles não toleravam falsos apóstolos, identificavam aqueles que eram de Cristo ou não, descobriam os impostores. Para frequentar a igreja de Éfeso tinha que realmente ser convertido. Era uma igreja que não suportava falsa doutrina. É uma igreja que tinha passado por lutas e dificuldades e permaneceu firme. Era uma igreja que era uma igreja de oração, embora Jesus não fala, mas ele não critica essa falta. Diz o verso 3, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Não se envergonhavam, como Paulo pregava, do evangelho que é o poder de Deus. Sofreram por causa do evangelho, permaneceram firmes. Tinha lá um grupo dos nicolaítas, que pregavam heresia, e eles identificavam esse grupo e se afastavam deles. Agora Jesus foi veementemente, tocou na ferida da igreja. Você tem um porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. O que nós nos identificamos como igreja sobre essa igreja de Éfeso? O que ela tem a nos ensinar? Talvez, irmãos, como nós falamos ontem, se fala muito pouco e se prega muito pouco o evangelho nas redes sociais e na mídia. É triste ver as palavras de autoajuda substituindo a exposição da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Os cânticos não são cânticos que a letra toca o coração, graças a Deus que aqui não acontece, viu, pastor Ramsés? Tem cantado música que toca o coração. Nós estamos precisando retornar às músicas antigas para ver que as letras realmente falam o coração, porque muitas músicas que têm aparecido são basicamente autoajuda, não falam o coração, não falam a palavra de Deus. Há uns anos atrás, parece saudosismo, mas é coisa que nós precisamos, se a igreja de Éfeso precisava voltar, talvez nós precisamos voltar. Quando as pessoas se convertiam, elas tinham tanto entusiasmo de falar de Jesus, que onde nos locais de trabalho, onde na vizinhança, elas eram chamadas de chatas. Havia um ardor, havia um brilho nos olhos, havia uma efervescência de falar de Jesus. Não se contia. Hoje, eu ouvi falar por aí que há cristãos secretos. O camarada é como se fosse um agente secreto de Cristo na empresa. Teve um aí que eu vi o pastor Helder, que é um pastor que trabalha com um pequeno grupo multiplicador, né? Que é um trabalho da junta de missões da minha igreja, mas algumas igrejas, outras igrejas, inclusive a IPI tem adotado esse projeto. Ele falou que de um irmão lá, que era de uma empresa, e que aí ele aposentou. Agora eu vou trabalhar na obra do Senhor. O pessoal da repartição dele falou: mas você é crente? Você é evangélico? Parece que nós estamos vivendo a síndrome de Éfeso. Há igrejas que têm muitas qualidades, mas falta voltar ao primeiro amor, o fervor, a alegria, o entusiasmo de falar de Cristo, de testemunhar de Cristo. Jesus chega para essa igreja e fala 3 palavras. A primeira palavra de Jesus é de diagnóstico. E Jesus faz um diagnóstico dessa igreja que ela necessitava voltar ao primeiro amor. E Jesus fala: ó, vê aonde que você caiu, volta a praticar as coisas lá do começo. Quando você se converteu, quanto tempo você orava? Quando você se converteu, você era fiel nos dízimos e nas ofertas.
Quando você se converteu, você não se continha de testemunhar do amor de Cristo. Quando você se converteu, você era uma pessoa que irradiava, que as pessoas olhavam para você e viam Jesus na sua vida. Há um grande esfriamento da igreja brasileira. A distância da palavra, da pregação do evangelho, como eu falei ontem, não se prega, não se fala mais sobre o pecado, sobre arrependimento. Há um medo de confrontação. Cuidado, pastor. Cuidado no que se fala. Como eu falei, o mundo está chato, não se pode falar nada. É a praga do politicamente correto. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele contou uma história de um pregador que ele foi pregar na igreja, que ele ficou meio encrencado. Aí ele começou a subir o púlpito, puxou o paletó dele e falou: toma cuidado, você não prega sobre adultério não, que tem gente da igreja que está passando por esse problema. Ele subiu mais um degrau e falou: toma cuidado, você não prega sobre vício não, que tem um irmão lá que é chegado numa branquinha. Ele começou a subir: você não prega sobre homossexualismo, que está frequentando lá uma pessoa e tem que ter cuidado para não tocar lá e a pessoa vai embora. Aí ele falou: irmãos, eu estou encrencado. Eu não posso pregar sobre homoafetividade, eu não posso pregar sobre adultério, eu não posso pregar sobre nada. Aí gritou um de lá: prega sobre judeu, aqui não tem nenhum. Sabe quando eu cheguei em São Paulo, há 20 anos, um irmão evangelizava no trem, lá na Estação da Luz, ele chegava e colocava o dedo na cara das pessoas: arrependa-te, pecador, senão você vai para o inferno. Se fazer isso hoje, vai ser preso. A questão não é ser saudosista, e nós vivemos numa época de aproveitar as oportunidades, as redes sociais, a tecnologia. Nós não podemos ser escravos da tecnologia, mas usá-las para o serviço de Deus, como ferramentas para pregar o verdadeiro evangelho genuíno. As pessoas só vão se converter, meu irmão, se elas ouvirem o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? O evangelho é uma bomba, é o poder de Deus. E esse poder lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, não é poder, autoridade, mas poder da palavra dinamis, aquela que chega e arrebenta e transforma. Jesus, quando ele foi conversar com Nicodemos numa entrevista durante uma noite, ele foi direto: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Parece que nós temos medo de falar a verdade do evangelho para as pessoas. Nós precisamos voltar a pregar o verdadeiro evangelho. Uma segunda palavra que Jesus dá para essa igreja é uma palavra de apelo. Olha, você precisa voltar, senão eu vou aí e vou remover o candeeiro. Aquela igreja, não, que essa igreja ia se tornar inoperante na cidade. Jesus falou: eu vou remover vocês daí. Volta e proclama o verdadeiro evangelho. Lá em Lucas fala: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. O verso 5, lembra-se onde caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava lá no início. Se você não arrepender, virei a você e tirarei o candelabro deste lugar. Aquela igreja ia fechar, se ela não voltasse ao primeiro amor. Jesus nos chama a voltarmos ao primeiro amor. Havia muito fervor, havia muito comprometimento, não faltava aos cultos. Não chegava atrasado, não reclamava, orava, agradecia. Não perdia a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor. Sempre estava com a literatura pronta para abordar alguém para falar de Jesus.
procurava e se oferecia para fazer uma visita, não reclamava porque não recebia uma visita. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, urgentemente, irmãos. De joelhos nós devemos clamar pela igreja brasileira. A igreja brasileira passa por essa síndrome de Éfeso. Nós não podemos deixarmos de sermos fiéis à palavra de Deus, com medo do que as pessoas vão pensar. O evangelho é para ser pregado, mesmo que às vezes para muitos isso possa causar dores, possa causar ferimentos, mas ele é necessário. Nós estamos muito preocupados com o que o povo vai pensar. E esse povo que fica aí achando que nós temos que falar uma palavra mais palatável, uma palavra que não soa como dor no coração, boa parte desse povo está indo para o inferno por não ouvir o evangelho de Jesus Cristo. É um apelo que Jesus faz. Volte logo, pratique as obras que lá no início você praticava. Não sei quanto tempo você tem de cristão, mas faça uma análise, como é a sua vida hoje, lá no início, quando você se converteu, quando você vinha para a igreja. Como é a sua vida hoje? Uma terceira palavra que Jesus faz é uma palavra de promessa. O verso 7, aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quando Deus formou o homem no Éden, formou o homem e depois formou a mulher. O homem se alimentava da árvore da vida. Por esse motivo o homem não morria. Quando o homem foi expulso, abra a Bíblia aí no capítulo 3 de Gênesis. Olha que coisa interessante. A gente vai falando que Adão é eterno, mas não nos atemos aos detalhes do texto. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Eu vou pedir a alguém para ler. Gênesis 3, 24. O capítulo 3 de Gênesis narra a tragédia humana, a queda do homem. O triste dia em que o homem pecou. E a partir daí toda a humanidade, Paulo fala isso em Romanos, que carece da glória de Deus. Todos pecaram. Só tem um homem que não pecou, Jesus Cristo. Esse não pecou. Toda a humanidade. E aí, após o acerto de contas com o homem, a mulher, a serpente, Deus expulsa o casal do paraíso, mas ele tem essa frase muito interessante. O verso 24, o que diz? Para guardar, para o homem não ter mais acesso à árvore da vida. Porque estava o homem ordenado pelo seu pecado, pela sua transgressão, morrer. Ele já estava morto espiritualmente, mas ele ia morrer fisicamente, ele voltaria ao pó. Por isso que nós morremos. O salário do pecado é a morte. E aqui diz o texto que ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. E essa árvore da vida, ela vai estar lá em Apocalipse, capítulo 22, abra a sua Bíblia agora, lá para Apocalipse, você vai, o texto, o livro que nós estamos lendo. Apocalipse 22, versículo 2. Outro irmão leia.
árvore da vida lá do Éden aparece de novo em Apocalipse. A promessa à igreja de Éfeso: comerá do fruto da árvore da vida. Que promessa maravilhosa! Que promessa de Cristo guardadas por nós. Como não voltar ao primeiro amor? Como não praticar as obras que praticávamos lá no início para o louvor e glória de Deus? Muitas vezes, irmãos, nós temos muitas coisas boas como essa igreja tinha, mas falta voltar ao primeiro amor. Falta ter brilho nos olhos para falar de Jesus Cristo. Falta ter expectativa a cada dia da volta de Cristo, que é certeira. Como cantávamos e falávamos mais da volta de Jesus, como convivíamos, procurávamos falar do Evangelho uns com os outros, como procurávamos orar mais. A geração de hoje é a geração que desaprendeu a orar, diz um escritor. Bíblia, nunca se publicou tanta Bíblia. É Bíblia da capa rosa, é Bíblia da mulher, é Bíblia do homem. Não sei se saiu a Bíblia da sogra, né? Acho que não. É a geração que menos lê Bíblia, é a nossa. Bíblia no smartphone. É a geração que lê pouca Bíblia. Lemos muita pouca Bíblia. Eu visitei uma igreja em Sorocaba e o pregador citou o livro de Naum, e eu fiquei assim do lado, percebendo as pessoas com dificuldade de achar o livro de Naum. Nós estamos vivendo essa geração. Damos mais ouvidos ao YouTube, aos pregadores da internet, do que à palavra de Deus. Outro dia chegou alguém para mim questionando o dízimo, porque ele assistiu uma mensagem no YouTube que o pregador fala que o dízimo não existe. Eu falei, mas você foi para a palavra? Não, o camarada falou no YouTube. Mas quem é mais importante? O cabra do YouTube ou a palavra? Marchando para Jerusalém celestial, marchando para o acesso de novo à árvore da vida, não tem como nós voltarmos ao primeiro amor. Necessitamos urgentemente de voltarmos a praticar as obras que lá no início praticávamos. A igreja primitiva, irmãos, que é às vezes até idolatrada, né? Salve, salve, idolatrada, a igreja primitiva, parece que lá só tinha santo. Barnabé quebrou o pau com Saulo. Na igreja morreu um casal lá, o chamado casal de cobras, Ananias e Safira. Eram diferentes porque tinham mais fervor. Lá sim praticavam o primeiro amor. Mas eram homens e mulheres como eu e você, que nós idolatramos, né? Tem gente que, no meio evangélico, que um dos pecados mais terríveis é a idolatria. Lá em Medina, o primeiro pastor da igreja lá foi um missionário da Junta de Missões Estaduais, da Convenção Mineira. Tinha uma irmã lá que ela era devota dele. A igreja foi fundada em 72. Em 92, quando eu era na minha infância, eu ouvia falar dessa irmã, mas ela nunca frequentava a igreja. Em 92, esse missionário voltou como pastor para pastorear a igreja. Ela voltou para a igreja depois de 20 anos, porque o pastor voltou. Ela não era crente em Cristo, era crente no pastor. E não, a idolatria está lá do outro lado, pastor, nos santos e tudo. Então, é povo idólatra, mas e nós? Pastor Caio Fábio de Araújo Filho conta como ele era idolatrado na década de 90. Teve um problema lá, as pessoas, ao invés de idolatrar, encapetezaram ele. Se é que existe essa palavra, é um neologismo. Transformaram ele num demônio. Incrível como as pessoas mudam de uma hora para outra. Nós precisamos abandonar isso tudo e voltar para o primeiro amor. Tem um hino, não sei se tem no Inário dos Irmãos, que fala assim: tu que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor, tu que vives, ó Jesus,
vivifica no Senhor. Tem uma estrofe que fala assim: muitos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Tantos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios sem amor estão. Que o Senhor nos ajude a regressar urgentemente ao primeiro amor, a cada dia. Talvez nós desejamos que isso aconteça da noite para o dia, mas pouco a pouco, de glória em glória, Deus vai transformando você, meu irmão. Aquele que começou a boa obra em você, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. É hora de nós olharmos para a igreja de Éfeso e falar como nós nos identificamos com ela. Temos muitas qualidades, e muitas, mas nós temos contra nós que nós perdemos o entusiasmo lá dos primeiros dias das nossas conversões. Caímos numa frieza. Há um tempo atrás, a congregação de uma comunidade lá em Taboão da Serra, chamada CSU, a irmã Leia, uma missionária lá, a igreja dela fez 18 anos e o tema foi maturidade. Conversando com ela, chamou para pregar lá, ela falou: pastor, nós vivemos a época de que temos mais cristãos imaturos, dodóis, não pode falar nada. Que o Senhor nos ajude a voltar aqueles cristãos fervorosos, como a igreja primitiva, que enfrentou tanta perseguição, tanta luta. Vocês lembram no passado como nós, quem é crente mais velho aqui, nós éramos perseguidos, irmãos. Hoje tudo é gospel, a atriz é gospel, o fulano de tal é gospel, o jogador é gospel, é atleta de Cristo. Às vezes até um safado que não é de Cristo. É bonito, todo mundo agora é evangélico, que maravilha. E todo mundo está na mídia, e tem coisas lá que servem para abençoar, é um meio de evangelizar, mas tem muita coisa que é só Jesus mesmo, viu? Que é piada. No passado a gente nós apresentávamos como evangélicos, éramos hostilizados. Tem um irmão que ele falava: pastor, eu andava de ônibus em São Paulo, quando entrava no ônibus no domingo, o cobrador já conversava com o motorista, o ônibus vazio, voltava da igreja e já falava um para o outro: lá vem os 10%. Falando do dízimo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, nós vamos orar.